Então vamos dar seguimento à nossa leitura do Evangelho segundo João, o capítulo 5, que vai se iniciar da seguinte forma, segundo ali a melhor tradução para o português que temos hoje, traduzida. Depois dessas coisas, houve a festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina chamada Betesda, em hebraico, a qual tem sido 5 pórticos. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando a agitação da água. Isso porque um anjo descia ao tanque e agitava a água. Então o primeiro a entrar, após a agitação da água, ficava curado de qualquer doença que o tivesse atrapalhando. Bom, aqui temos uma afirmação muito interessante, tá? Porque anjos também realizam sinais miraculosos, tá? Isso dá a entender que tanto anjos bons como também anjos maus podem realizar sinais e maravilhas. Não é à toa que em outras religiões, em outras práticas místicas, principalmente, você vê a ação de curas, você vê a ação sobrenatural, você vê a ação sobre elementos e por aí vai, certo? Então aqui tem uma afirmação clara. Não sabemos ao certo se esse anjo que aparece aqui e desce de tempos em tempos era um anjo maligno ou benigno. Não sabemos ao certo, existe uma especulação por trás disso, certo? Mas fato é que um anjo ali descia, agitava as águas e a pessoa era curada de qualquer coisa, certo? Então aqui a gente tem uma afirmação clara, tá? Para aqueles que na teologia aí gostam de afirmar que anjos não realizam curas e nem sinais e coisas do tipo, certo? Anjos podem fazer praticamente quase tudo, força da natureza, objetos, criação e por aí vai, certo? A gente vê no livro de Jó, anjos, tá? O próprio Satanás ali manipulando a mente das pessoas, agindo sobre a perspectiva da alma das pessoas, quando ele move aqueles exércitos inimigos que invadem as terras de Jó, matam os escravos de Jó e deixam só um vivo. Aquilo foi claramente, no contexto, deixa claro que foi a ação de Satanás fazer aquilo, certo? Assim como ele entra em Judas também faz Judas ir até os fariseus, sem qualquer mudança no comportamento de Judas, sem qualquer mudança você vê na personalidade, certo? Mas Jesus sabia quem era que estava ali agindo em Judas. Então, preste atenção, porque tem muito pregador ensinando errado e falando isso não existe, por aí vai. Existe toda uma ridicularização, que eu entendo que também é uma artimanha do inimigo aí para desacreditar o crente da ação de espíritos e anjos e espíritos imundos e por aí vai. Que isso tem uma grande efetividade contra aqueles que querem fazer a obra de Deus, certo? Assim como a gente vê também a ação do inimigo contra o apóstolo Paulo, quando Paulo está trabalhando, fazendo a obra de Deus. E por aí vai. Isso aqui é um outro assunto, mas a gente pode entrar nisso mais à frente. Então, continuando, verso 5, ora, havia ali um certo homem que estava com a doença há 38 anos. Jesus, vendo ele deitado e sabendo que já fazia muito tempo, disse a ele, queres ficar curado? O doente respondeu a ele, Senhor, não tenho homem algum para me jogar na piscina adentro, quando a água é agitada. Mas enquanto estou indo, outro entra antes de mim. Jesus disse-lhes, levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca e saiu andando. Mas aquele dia era um sábado, por isso os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar a maca. Aí o religioso, certo? E hoje a gente não tem coisas assim, desse tipo. Hoje não é te permitido, não é te permitido fazer isso, permitido fazer aquilo outro, né? Te lançam um jugo pesado e aqui, né, não foi diferente, né? Não é te permitido carregar uma maca. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele me disse, pega a tua maca e anda. Então, lhe perguntaram, quem é o homem que te disse, pega a tua maca e anda? Mas o homem tinha sido curado, não sabia quem era, porque Jesus tinha desaparecido, vendo uma multidão no lugar. Depois dessas coisas, Jesus encontrou no templo e disse, eis que estás curado, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Aqui fica uma coisa muito interessante, né? Que sim, pecados podem influenciar em questões de doenças, a depender do contexto de cada pessoa, né? Mas pode abrir portas, sim, claro, para que suceda esse tipo de coisa, certo? Então aqui Jesus fala, não peques mais, para que algo pior não aconteça contigo, certo?
E o cara já estava 38 anos naquela. E provavelmente foi por conta de pecados que ele cometeu ali, não se sabe qual exatamente, mas ele fala, não peques mais. Então ele vinha praticando algo que não agradava a Deus, mas Deus teve misericórdia dele. Para que, e aí, não te suceda algo pior, certo? Aí o homem saiu e foi informar os judeus que tinha sido Jesus quem o tinha curado. Por causa disso, os judeus começaram a perseguir Jesus e procuravam matá-lo, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu, até agora meu pai trabalha, e eu também trabalho. Jesus trabalha, a gente está trabalhando? O pai trabalha e Jesus trabalha, a gente está trabalhando? Fica a pergunta. Ora, por causa disso, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente vivia violando o sábado, mas estava até dizendo que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus reagiu e disse, com toda certeza eu vos digo, o filho não pode fazer por si mesmo coisa alguma, a não ser que o que vê o pai fazendo, porque quaisquer coisa que ele faz, precisamente, elas o filho também o faz. Então você percebeu aqui nesse trecho que Jesus dá uma afirmativa que é muito importante para a gente entender o porquê Jesus fazia cada coisa, certo? Como essa cura que ele acabou de realizar e os lugares que ele foi, tudo que ele fazia. Quando a gente vê o batismo de Jesus acontecer, a gente vê que o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser provado, certo? Então você vê que após o batismo dele, o Espírito que conduz Jesus. Você entendeu aqui a dinâmica? Então Jesus está afirmando nada do que ele fez, ou seja, nada do o filho não pode fazer por si mesmo coisa alguma, a não ser que vê o pai fazendo. Ou seja, tudo que ele fez, tudo que ele fala, tudo que ele seguiu, é o que ele viu o pai fazer. Então aqui segue uma lição pra gente. Aqui segue uma lição pra gente, que é o quê? Eu estou vendo o que o pai está fazendo nessa geração, para que eu faça aquilo que eu estou vendo ele fazer, o que ele está me pedindo para fazer. E essas coisas pelas quais eu preciso começar a fazer, que o pai já fez e o que o pai me mandou, já estão aqui, muitas delas estão aqui já escritas. Que é pregar o evangelho, eu estou fazendo isso, que o pai fez e mandou a gente fazer, já é uma prerrogativa, ordens pré-ditas que ele já deixou aqui na Bíblia para a gente fazer. Então como é que a gente quer descobrir o que o pai está fazendo se a gente não começou a fazer nenhum básico? Você está entendendo aqui a dinâmica? Jesus fala, vá, prega o evangelho, vigiai e orai, o apóstolo Tiago, a verdadeira religião, puro e imaculado, tomar a causa do órfão e da viúva, por aí vai. Dentro dessa dinâmica na qual eu já estou fazendo aquilo que o pai já mandou, já está escrito na Bíblia, eu tenho que fazer, no meio disso ele com certeza vai me conduzir pelo Espírito, porque isso você faz com o Espírito em verdade. Então segue o raciocínio aqui. Você está fazendo essas coisas, um coração puro, uma consciência limpa, uma fé não fingida. E Deus sabe quem faz assim. Então, nesse meio que a gente já está obedecendo, a gente criou para dentro de Jesus, a gente obedece, certo? E começa a praticar essas coisas que já estão aqui na Bíblia, com certeza nessa condução, Deus vai mostrar mais coisa pra gente. E é assim que é a dinâmica. Você compreendeu agora? E não ficar nessa coisa de eu vou pegar a Bíblia aqui, vou abrir, vou ver em qual texto vai cair, assim eu vou saber o que eu vou fazer amanhã. Não é assim, meu irmão. Não é assim, sabe? Não é essa tratativa que a gente tem que ter, e responsabilidade que a gente tem que ter, essa forma que a gente tem que tratar o caminhar com Deus. Então preste atenção. Verso 20. Pois o pai ama o filho e mostra a ele todas as coisas que ele próprio está fazendo. Aliás, que lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, para que fiqueis maravilhados. E mais, assim como o pai ressuscita os mortos e dá vida, assim também o filho dá vida aos que lhe apraz. Não só o pai não julga ninguém, antes já entrou todo o julgamento ao filho. Já entregou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho assim como honram o pai. O filho não honra o pai. Então, se a gente viu Jesus fazer essas coisas, a gente também vai fazer. Assim como Jesus fala, vocês vão fazer, e coisas ainda maiores, certo? Mas tem um critério, tem um caminho a ser trilhado antes disso. Se converter, crer, obedecer o que já está escrito aqui na Bíblia. Eu estou sendo embaixador do céu, prego o evangelho, oro, certo? Faço a obra de Deus, promovo o reino de Deus aqui na terra, e assim ele vai nos conduzindo. Com toda certeza, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, pois já mudou para afora da morte e para dentro da vida. Com toda certeza eu vos digo, está chegando a hora, aliás, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que prestarem atenção viverão. Presta atenção, como ele está dizendo aqui.
os que prestarem atenção, os que se apegarem, os que entenderem, os que forem diligentes. Tem que prestar atenção, meu amigo. Tem que ser diligente no promover a obra de Deus, não é brincadeira. Verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, da mesma forma, ele deu ao Filho ter vida em si mesmo também. Ele deu autoridade para exercer juízo, porque é filho de homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição. Os que quê? Me diz aqui agora. Os que fizeram obras. Os que fizeram o bem. Sabe? É isso aqui, meu amigo. Os que fizeram. Mais uma afirmação. Diante daquilo que a gente já conversou aqui nos vídeos anteriores. Os que fazem, os que produzem boas obras. A fé sem obras ela é morta. Os que fizeram bem para a ressurreição de vida. Mas os que praticaram... Olha aqui. Os que praticaram mal para a ressurreição de condenação. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo conforme ouço o meu julgar é justo. Porque não busco a minha vontade, e sim a vontade do Pai que me enviou. E nós, buscamos a nossa vontade aqui nessa terra? Fazer os nossos caprichos? E fazer da oração uma petição a Deus para promover esses caprichos nossos? Para conseguir sua casa, seu carro, seu emprego? É isso que você está pedindo a Deus? Ou promover o reino de Deus? E fazer a vontade daquele que te enviou? É duro, né, ouvir isso, né? Mas é essa a perspectiva, meu amigo. Se eu testificar acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testifica acerca de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá a meu respeito é verdadeiro. Vocês procuram João, e ele deu testemunho da verdade. Porém, eu não me valho de testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e alumiava, e por um tempo vocês estavam dispostos a alegrar-se na luz dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João mesmo, porque as obras que o Pai me deu para completar, as exatas obras que estou realizando, estas testificam de mim que o Pai me enviou. Então aqui dá a entender que Jesus está dizendo que ele tinha uma obra a executar. E assim, meu amigo, eu também entendo que cada um de nós temos uma obra dita por Deus para executarmos aqui. Fora as que a gente já falou aqui, no contexto de que são ordens para toda a igreja, compromissos que toda a igreja tem que ter, existe aquela que também é a área que você vai atuar, em que Deus te deu essa obra para você executar, para você realizar. E assim Jesus fala, eu estou realizando, eu estou a caminho, eu estou executando aquilo que deu por minha vida eu executar aqui. E assim somos nós. Também o Pai que me enviou, ele mesmo tem testemunhado a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Tampouco habita a palavra dele em vós, visto que vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês examinam as Escrituras por entender que nelas vocês têm vida eterna. E são exatamente elas que dão testemunho a meu respeito. Exatamente as Escrituras. E vocês não querem vir a mim para que tenham vida. Eu não aceito glória da parte de pessoas. Outro sim, cheguei a vos conhecer. Jesus falando para aqueles que estavam ali na frente, diante dele, né? Não tendes em vós, sejos fariseus. Não tendes em vós amor de Deus. Eu vim no nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebeis. É assim que é o falso profeta. Todo mundo recebe ele porque ele é muito carismático, né? E assim vai. E assim eram os falsos profetas. Verso 44. Como podem vocês crer, vocês que vivem recebendo glória de homens, e não buscam a glória que vem do único Deus? Isso aqui para mim também é muito importante. Olha, preste atenção no que Jesus está falando. Quem se compromete com glória de homens, você se compromete, você pregador, você pastor, se compromete com a glória da sua convenção? Se compromete com o convênio dos pastores? Se eles estão errados, você sabe que alguma decisão está errada, você entra nesse conluio, ao invés de você buscar a glória de Deus, que é ir contra aquilo que está errado? Convenções que, ao verem erros grotescos de pastores que é para serem destituídos do seu cargo, pastores que cometem adultério, pastores que cometem escândalos, roubam, cometem uma série de coisas, e vai lá a convenção, tira esse pastor de uma igreja e coloca em outra. Pela palavra do apóstolo Paulo, se ele tem um mau testemunho, ele não é para ser pastor, é para ser destituído. Jamais para exercer esse cargo. Vai viver na comunhão dos irmãos, vai viver ali, pode se arrepender do que ele fez, mas exercer novamente esse cargo, ele não tem mais os critérios para exercer esse cargo, sabe? Então tem muita gente acobertando isso, tem muitos pastores que são complacentes com isso. Estão querendo receber glória de um homem.
E é o que está acontecendo aqui. Jesus fala, como podem vocês crer? Vocês que vivem recebendo glória de homens. Está falando dos fariseus. Tudo que eles fazem é para receber glória de homens. Por isso que eles faziam questão de não furar com as tradições, o sábado e por aí vai. Né? Temos que defender o sábado. Você que quebra o sábado da forma que nós estamos instituindo, de forma que a convenção, os antepassados instituíram, você é um pecador, certo? Então Jesus deixa bem claro e fala na cara deles, vocês que ficam querendo glória de homens, sabe? E, claro, a gente vai encontrar outros episódios aqui que Jesus não fez questão. Jesus estava comendo à mesa de um certo, se não me engano era um escriba ou era um fariseu, que convidou ele para a casa de Jesus, e Jesus começou a falar condenando os fariseus, condenando os mestres da lei por conta da hipocrisia dele. E essa pessoa que convidou Jesus, né, achando que pelo fato de ter convidado Jesus, dele estar na minha casa, né, vai ter aquela camaradagem, né, aquela coisa de que ele não vai falar mal de mim, não vai falar do que eu estou fazendo de errado, tudo mais. Jesus fala. Jesus não estava buscando glória de homem. Assim como, infelizmente, hoje, a gente vê muita gente, muito pregador, muito pastor, querendo glória de homens, principalmente os de fora, né? Querem ser bem quistos, querem ser bem aceitos, querem ser elogiados, certo? Quando, na verdade, Jesus deixa claro que bem-aventurados são vocês quando vos torturarem, vos prenderem, vos criarem todo tipo de mal testemunho contra vocês por causa do meu nome. Os ofenderem, criarem todo tipo de falsa acusação por causa do meu nome. Isso é buscar a glória de Deus, isso é ser um bem-aventurado. E aqui Jesus deixa claro, quem busca a glória de homem, quem busca agradar a convenção, quem busca agradar convívio social, vai se dar muito mal. Você não busca a glória de Deus e, consequentemente, você vai para um caminho de cego, totalmente. Verso 45. Não pensei eu que vou acusar-vos perante o Pai. Moisés é quem vos acusa. Em quem está a vossa esperança? Se de fato cresces em Moisés, crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito, visto, porém, que não credes nos escritos dele, mas dele, como creres nos meus dizeres. Né? Como crereis nos meus dizeres? Sendo que Moisés disse a respeito de mim, vocês creram, certo? Bom, então aqui terminamos o capítulo 5 e vamos para o capítulo 6 no próximo vídeo.